espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Queridos, hoje, nossa terceira aula de recapitulação dos nossos conteúdos. Nossa primeira aula nós fizemos sobre interpretação textual. Nossa segunda, sobre sujeito, predicado. Coloquei algumas músicas para vocês, bem legais para vocês complementarem seus conhecimentos. Nós fizemos a discussão de todas as questões. Hoje nós veremos a última parte antes das correções. Veremos sobre os adjuntos adverbiais, vocativo e aposto. Prestem muita atenção, meus queridos, pois isso será muito válido tanto na aquisição dos conhecimentos como para a sua avaliação para você chegar lá com 100 na sua média bimestral. Vale seus esforços. Uma coisa eu quero ressaltar, senhores. Nós já fechamos o livro de atividades, completamos todo o livro. Em relação ao livro didático, nós fizemos todo o livro didático e também toda a correção deste livro. Eu espero que os senhores tenham completado os seus livros, pois valem nota para a sua média bimestral. Lembrando que caderno, livro de atividades, livro didático, sua lista de exercício que você já tem que entregar, tudo isso faz parte de uma somatória para a sua média bimestral. Para quem não sabia disso, espero que agora esteja informado. Dúvidas, entrem em contato e se esforcem nos seus estudos, queridos, porque só você vai poder usufruir disso. Vamos lá, então, para a nossa aula de número 3, adjuntos adverbiais, vocativo e aposto. Vamos agora para a nossa mensagem do dia. Hoje, vamos de dica do dia. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seus esforços. Quer dizer o quê? Que quanto mais você se esforça, mais você chega com êxito na sua vida, ao seu objetivo. Então, queridos, muita atenção em nossa aula e vamos lá. Então, meus queridos, vamos continuar nossa recapitulação dos nossos conteúdos bimestrais. Bom, última questão que nós fizemos na última aula foi a questão 22, que pedia para você completar com o tipo de sujeito que estava entre os parênteses, que são os sujeitos simples e sujeito composto. Bom, agora nós vamos para a questão número 23, mas antes disso, eu quero que você pegue o seu livro de atividades. Primeiramente, você vai abrir na página 16, onde nós temos o assunto de adjunto adverbial classificação. Vou dar uns minutinhos para você pegar. 1, 2, 3, 4. Opa, já deu tempo. Então, vamos lá, senhores. Primeira pergunta diz, em relação ao adjunto. Assinale a alternativa correta. O adjunto adverbial tem a função de: letra A, modificar o substantivo. Letra B, modificar verbos, advérbios e adjetivos. C, modificar sujeitos e predicados. Ou D, modificar orações e objetos. Esses objetos são diretos e indiretos. Com o seu livro de atividades em mãos, na página 16, os senhores vão fazer a leitura para relembrar melhor ainda o que você já estudou, porque nós estamos fazendo uma recapitulação que diz: advérbio, adjunto adverbial, classificação. Palavra ou expressão que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Veja os exemplos. Diz aqui: ela entrou rapidamente em casa. Nós temos o verbo e o rapidamente que ele modifica o verbo entrar. Maria está bastante preocupada. Nós temos aqui o adjetivo preocupada e o bastante mudou, intensificou
a oração, porque Maria não está somente preocupada, ela está bastante preocupada. Então, modificou o adjetivo preocupada. Marcos mora muito perto. Nós temos aqui o advérbio perto e o muito, ele intensificou, vamos dizer assim, o lugar onde Marcos mora, que é muito perto da onde, vamos dizer, de onde a pessoa está falando. Então, senhores, nós temos aqui os adjuntos adverbiais e nós temos também a classificação de alguns adjuntos adverbiais. Ou seja, na página 16, e nós temos aí a tabela e nós temos a classificação e a exemplificação dos adjuntos adverbiais. Então, senhores, se atentem a essa página. Bom, vamos lá. Na nossa atividade pede o seguinte. Bom, nós temos aqui, na nossa questão, pede o seguinte, os advérbios de tempo que nós temos hoje, amanhã, já, agora, ontem, anteontem, jamais, sempre, nunca e etc. Nós temos o exemplo, ela saiu ontem. Então, os senhores já viram o exemplo. Agora, lá na nossa questão também pede aí advérbios de modo. Então, vamos lá. Bem, depressa, tranquilamente, calmamente, etc. Quase todos terminados em mente. Exemplo, ela estava bem. Bom, vamos lá para o próximo. Lá na nossa questão também pede advérbio de negação. Não, nunca, jamais, etc. Eles não querem isso. E o último que pede são advérbios de afirmação. Sim, certamente, com certeza, separados, queridos. Sem dúvida, etc. Sem dúvida, ela irá. Voltando. Então, meus queridos, depois de vocês verem, relembrarem, no caso, os adjuntos adverbiais e a classificação lá no seu livro de atividades, na página de número 16, viu lá o advérbio de negação, de modo, afirmação de tempo e as exemplificações. Agora, nós faremos a análise de cada questão, a análise de cada alternativa. Vamos lá, letra A. Hoje em dia, muitas pessoas se dedicam a hortas comunitárias. Onde é que está o meu advérbio? Isso mesmo. Letra B. Sem dúvida, ele foi o melhor tenista de todos os tempos. Letra C. As crianças ouviram a história tranquilamente. Letra D. Marcelo não conseguia de forma nenhuma fazer uma cesta no basquete. Ficou aí bem nítido quais são os adjuntos adverbiais, senhores. Então, fica a dica. Vamos lá para a questão de número 25, que diz o seguinte: complete cada lacuna, ou seja, cada espaço, com os adjuntos adverbiais de tempo. Esses adjuntos estão destacados, que são agora, tarde, ontem, ainda. As opções das lacunas são: letra A, todos conseguiram seguir a dieta, mas eu, tananã, não consegui. Letra B, tananã, levei as crianças ao cinema. Letra C, já está ficando, tananã, vamos voltar para o acampamento. Letra D, você quer, tananã, ou você quer almoçar, tananã, ou mais tarde? Então, analisem corretamente os adjuntos adverbiais de tempo e encaixem o que pertence a cada uma das alternativas. Vamos ler aqui uma piada. O nome da piada é Método Educacional, que diz o seguinte: Juquinha fez uma redação em que escreveu a palavra cabelo. A professora achou ruim e lhe deu um castigo. Juquinha, você ficará sem recreio para escrever 50 vezes em uma folha a palavra coube.
Assim, você aprenderá o correto. Quando terminou o exercício, Juquinha viu que havia usado 2 folhas. Como a professora havia mandado, escreveu em uma folha e ele levou uma bronca. Juquinha, eu mandei você escrever em uma folha e você me aparece com 2. Ah, professora, é que não cabeu em uma folha só. Coisas do Juquinha. Está disponível em piadasinfantis.blogspot.com.br. Vamos identificar. Bom, primeiramente, vamos lá no nosso livro de atividades, na página 36, onde está o conceito e exemplos do vocativo. Vamos lá relembrar o vocativo. Como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com exemplificação, porque fica mais fácil de assimilar as ideias. Então, vamos primeiramente para o conceito do vocativo. É usado quando se quer chamar alguém, portanto, trata-se de um chamamento. Exemplo, Juca, vem aqui. Quem que nós estamos chamando? O Juca. Regras para a pontuação do vocativo. Nós temos aí a posição na oração, início, meio e fim. Regra e exemplo. No início, coloca-se a vírgula após o vocativo. No meio, coloca-se o vocativo entre vírgulas. E no fim, coloca-se a vírgula antes do vocativo. Senhores, lembrando que o vocativo ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Ele é um termo à parte, porque jamais devemos separar o sujeito do predicado com vírgula. Depois de terem revisto tudo sobre o vocativo, sobre vírgula no vocativo, no início, no meio, no fim, saber que o vocativo é um termo à parte, que não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, lá no livro de vocês tem todas as informações na página 36. Vamos lá para a questão de número 26, que diz o seguinte: identifique a frase em que o termo Juquinha funciona como vocativo. Senhores, então prestem atenção no termo Juquinha. Letra A, Juquinha fez uma redação em que escreveu a palavra cabelo. Letra B, quando terminou o exercício, Juquinha viu que havia usado 2 folhas. E a letra C, Juquinha, hoje você ficará sem recreio para escrever 50 vezes. Então, tá na cara, né, senhores? Vamos lá. Próxima questão, também sobre o vocativo, questão de número 27. Aponte a alternativa que apresenta a finalidade do vocativo. Letra A, explicar uma expressão. Letra B, completar o sentido de um termo. Ou letra C, chamar alguém. Qual é a função do vocativo? Vamos lá, outra questão com o vocativo. O vocativo é considerado um termo essencial da oração? Letra B, complementar da oração, ou seja, um complemento da oração. Ou letra C, é um termo à parte, pois não se anexa ao sujeito e nem ao predicado. Então, analise e marque a alternativa correta. Agora nós veremos e faremos a leitura desta frase e falaremos sobre o aposto. Mas antes, vamos lá no livro de atividades, na página 26, que fala sobre o aposto. Então, no livro de vocês está o seguinte: aposto, termo cuja função é explicar. Já sabemos que o vocativo é para chamar, já o aposto, ele explica outro termo da oração ou mesmo outra oração. Veja os tipos de aposto e alguns exemplos. Nós já estudamos essa aula sobre o aposto. Nós vimos aposto explicativo, o enumerativo e o especificativo. A função do explicativo é explicar e fornecer uma informação
adicional a respeito de um termo da oração. Exemplo, sempre deve ser separado por observação, sempre deve ser separado por vírgula, e nós temos aqui um exemplo. Marcos Rey, autor de O Mistério dos 5 Estrelas, nasceu em São Paulo. Preste atenção, qual é a informação que nós estamos dando sobre Marcos? Que ele é o autor de Mistério dos 5 Estrelas. Vamos lá, o enumerativo. Enumera elementos que constituem o termo da oração a qual se refere. Vamos ver. Já estudei 3 instrumentos musicais. 3 instrumentos, quais são eles? Violão, piano e contrabaixo. Ele está enumerando ali elementos para constituir a oração. O aposto explicativo especifica ou individualiza um termo da oração. É comum que seja um nome próprio. Observação, não aparece entre vírgulas. Vamos ver o exemplo? O poeta Manuel de Barros escreveu Retrato do Artista quando coeso. Gente, preste atenção. Qual é a informação? Quem é o poeta? Manuel de Barros. Então, ele está especificando o termo da oração. Ok? Voltando. Depois de revermos sobre o vocativo, vamos lá à frase. Leia esta frase. Mário, personagem fictício da franquia e série de jogos eletrônicos, vírgula, foi criado por um desenvolvedor japonês. Senhores, prestem bem atenção ao termo que especifica aí uma informação sobre um termo da oração. Vamos lá para a questão 29, que diz o seguinte. Copie o aposto presente nessa frase. Então, você vai prestar atenção em todos os termos que estão ou não entre vírgula e ver qual é o tipo de aposto, mesmo que você não precise classificar o aposto, mas você vai escrever todo o termo, todo o aposto aqui nessas linhas. Última questão, a questão de número 30. Coloque A para aposto e V para vocativo. Vocês já viram que os dois termos têm diferença. Um serve para especificar algo do termo da oração e o outro é um chamamento. Temos a alternativa A. Esse escritor, como romancista, nunca foi superado. Letra B. Essa moçada é teimosa, seu doutor. Letra C. Jerônimo, nosso vizinho, montou uma oficina. Ô, Vitória, por que não vai a esta casa direito? Então, senhores, analise corretamente cada uma das alternativas e prestem atenção nos termos que estão em negrito em cada uma das orações. Vamos lá para o conceito. A adjunta adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando a ideia de tempo, lugar, modo, causa e finalidade. O adjunto adverbial é um termo que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou o advérbio. Observe as frases abaixo. Eles se respeitam muito. O seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Se você observar nesses 3 casos, a palavra muito é um adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, ele está intensificando a forma verbal, respeito, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo, interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira oração, o muito está intensificando o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Então, veja os exemplos abaixo. Outros exemplos para vocês assimilarem melhor. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã está indicando o tempo. De bicicleta está indicando o meio, realmente um meio de transporte que ele irá usar.
E aquela velha praça indica lugar. Então, você está vendo aí que o adjunto adverbial, ele, apesar de ser um termo acessório, se ele for retirado da oração, ele vai causar um prejuízo, porque se eu disser eles se respeitam, ok, mas no momento que eu digo eles se respeitam muito, eu estou intensificando aí a forma verbal, então eu estou enfatizando o quão ele é respeitado. Vamos lá para o próximo? Em relação à classificação, nós temos os adjuntos adverbiais de afirmação, assunto, causa, companhia, dúvida, efeito, finalidade, instrumento, intensidade, lugar, meio, modo, negação, oposição e tempo. Trouxe um exemplo de cada um desses para vocês olharem e verem os termos que estão aqui destacados, que estão intensificando cada uma das formas verbais. Aí, formas verbais em relação ao verbo, mas intensifica também o quê? Voltando um pouquinho aqui, o adjetivo e o advérbio. Bom, ressaltando aos senhores que o adjunto adverbial pode ter diferentes classificações de acordo com o que expressa dentro do enunciado, ou seja, dentro da frase ou dentro da oração. É importante que você verifique o contexto no qual o adjunto adverbial está sendo inserido, para que não haja dúvidas quanto à classificação desse adjunto. Exemplo, estou morrendo de fome. Observe que de fome é a causa pela qual estou morrendo, mas pode ser confundido com o modo pelo qual estou morrendo. Trata-se de um adjunto adverbial de causa e não de modo. Um exemplo, vamos trocar isso daí por um adjunto adverbial de modo. Estou morrendo calmamente. Todos os adjuntos adverbiais, a maioria deles, na questão do modo, eles são terminados em mente. Então, se eu dissesse calmamente, aí sim. Bem, então vamos lá. O que é vocativo? Relembrando, é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito e nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Ou seja, toda vez que vocês fizerem um chamamento, vai ser um vocativo. Vamos ver os exemplos? Não fale alto, Rita. Então, quem que está sendo chamada, interpelada aí é a Rita. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Quem é o vocativo? Senhor presidente, que está sendo aí chamado, invocado. A vida, minha amada, é feita de escolhas. O vocativo, minha amada. Nessas orações, os termos destacados são vocativos, indicam e nomeiam o interlocutor a quem está dirigindo a palavra, ou seja, quem está sendo chamado, invocado, interpelado, vão ser vocativos. Observe o vocativo. Pode vir antecedido por interjeições de apelo, tais como olá, etc. Por exemplo, ó Cristo, iluminai as minhas decisões. Quem é o vocativo? Ó Cristo. Veio ali interpelou aí com uma interjeição. Olá, professora. A senhora está muito elegante hoje. Quem é o vocativo? Professora. Gente, temos que estudar mais, com certeza. Quem é o vocativo? Gente, porque está chamando o pessoal para estudar, dizendo que tem que estudar mais. Olha a diferença desse chamamento, desse vocativo. Mãe, primeiro, mãe só tem uma. O que ele está dizendo? Que mãe, você só tem uma. Realmente, mãe, nós só temos uma. A não ser umas pessoas que têm avós, tem tias que consideram mãe, mas daí já é outro assunto. E a outra imagem. Mãe, só tem uma. Olha a diferença da vírgula. Quem que ele está chamando? Quem que ele está invocando? A mãe. Então, qual é o caso do vocativo? A primeira ou a segunda imagem? Isso mesmo, a segunda imagem é o vocativo. E qual é o... tem o vocativo. E qual é o vocativo?
Mãe, muito bem. Esse é o vocativo que mais usamos. Pelo menos eu uso muito. Vamos lá para outros exemplos de vocativo? Tenho certeza, amigos, de que isso vai acabar bem. Quem é o vocativo? Amigos. E de lá, rapazes. Vocativo? Rapazes. Rogério, venha cá. Vocativo? Rogério. Silvier, vamos logo. Vocativo? Silvier. Ana, saia daí. Vocativo? Ana. Francesco, olha aqui. Vocativo? Francesco. Deus, tenha piedade de nós. O vocativo é o Deus. Agora, o que é aposto? Lembra aí o que é aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, gente, o aposto ele vem sempre para esclarecer e explicar o que é aquele termo ali que está, a maioria das vezes, entre vírgula, está querendo dizer. Vamos lá ver exemplos de aposto? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será sede das Olimpíadas. Então, eu já sei que a cidade é o Rio de Janeiro. Qual é a informação aí que ele está explicando o que é o Rio de Janeiro? A cidade maravilhosa. Então, cidade maravilhosa, que será o nosso aposto, que ele está explicando, esclarecendo que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade muito próspera. Aqui, Palmas. E quem é o nosso aposto? Capital de Tocantins. Gente, geralmente o aposto, se você tirar ele da oração, ele não, a frase, a oração não vai perder o sentido. Vamos ler sem o aposto? Rio de Janeiro será sede das Olimpíadas. Esse termo que está entre vírgulas, se eu tirá-lo para a falta na oração, não, ela terá sentido completo. Ela apenas é um quezinho a mais. Ela vem explicando só o seu termo anterior. Vamos ver a segunda oração sem o aposto? Palmas é uma cidade muito próspera. Se eu tirar também que Palmas é a capital de Tocantins, se eu tirar essa informação, capital de Tocantins, não vai interferir nada na minha oração. Outros exemplos. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Ela só precisa de uma coisa: carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Então, gente, todos esses termos que estão destacados, imperador do Brasil, carinho, tudo, minha prima, banana, melancia, uva e maçã, são aposto na oração.